Sejam bem-vindos, esse é o episódio número 3 do podcast da Rumo e eu estou recebendo pessoas que eu gosto muito hoje aqui, Érica, Orlando e Marcelo. Marcelo vai se apresentar, ele é o meu mentor pessoal e para mim é uma honra, um orgulho ter essa pessoa aqui junto comigo de forma especial, né? Nós, como sempre, vamos ter um bate-papo aí direcionado para empreendedores, diretores ligados a negócio para ajudar vocês ouvindo histórias de sucesso e de fracasso e de perrengues, você possa estar desenvolvendo a tua equipe para a vitória. Quero começar com a Érica, né? Seja bem-vinda, se puder se apresentar. Olá, Marcelo. Então, primeiramente, obrigada. Para mim é uma novidade estar aqui num podcast. Fiquei muito contente pelo convite e feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e com quem, né, com os nossos ouvintes. Eu sou a Érica Couto, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou mãe, então eu tento equilibrar essa vida de mãe e profissional, esse equilíbrio que sempre é uma loucura. Trabalho na DHL já há bastante tempo, não foi meu primeiro trabalho, mas já estou lá há 24 anos. Então, isso revela um pouquinho da minha idade, mas eu não tenho problema com isso. Então, é uma jornada bastante longa, mas muitos desafios e muito dinâmica. Então, espero poder contribuir aí um pouquinho com vocês. Legal. Orlando? É um prazer estar aqui. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. Uma honra poder estar aqui com você e estar aqui com a Érica, com o próprio Marcelo. Sou Orlando, 38 anos, casado, pai do Léo, hoje atualmente diretor da Unilever e também aí em alguns momentos vagos aí empreendendo e fazendo algumas coisas diferentes, que é o que eu gosto de fazer. É isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, Érica, Marcelo, Orlando, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Eu fui executivo na vida no tempo passado. Trabalhei muitos anos no mundo mineral, é a minha formação, e tive a chance de percorrer diversas áreas dentro das empresas. Ao longo do tempo nós vamos falar sobre isso. E atualmente eu trabalho em conselhos e desenvolvimento de profissionais no nível executivo. É uma área que me dá muito prazer, desenvolvimento de pessoas, e tenho, evidentemente, muita história para contar de fracassos e alguns sucessos. Legal. Vou começar com o Marcelo. E quero, indo direto ao ponto, né, que ele pudesse contar para a gente um perrengue. Vocês sabem que aqui a gente gosta de histórias interessantes. Então, qual foi um perrengue aí que você pode contar para a gente e como é que você desatou, né, o nó que você, muitas vezes a gente mesmo se meteu, né? Bom, é evidente que ao longo da vida profissional você vai acumulando perrengues. E é difícil até de escolher qual o pior perrengue, né? Mas eu me lembrei agora de um que foi um grande desafio na minha vida quando eu era aí na vida profissional bastante jovem. Eu era responsável pela área de tecnologia da principal empresa brasileira na área mineral de fertilizantes. E tinha um desafio técnico mundial que não tinha sido descoberto ainda, uma fórmula de separação de minerais. É uma coisa bastante técnica, mas eu vou simplificar. Eu me dediquei a fazer esse estudo contrariando a opinião da minha liderança. Eu madrugava no laboratório para desenvolver uma teoria e desenvolvi uma teoria e levei adiante isso, consegui convencer o comando da empresa e resolvemos então colocar em prática. Era uma decisão muito difícil porque era uma opção de paralisar um complexo industrial de 300 milhões de dólares versus um novo caminho tecnológico. Confiaram em mim, fizemos um grande investimento na indústria e quando isso começou a operar não deu certo, né? Não deu certo, eram 4 anos de trabalho que eu estava conduzindo, não deu certo e cheguei numa exaustão, fiquei muito doente, cheguei na exaustão e pedi demissão. E ao pedir demissão, o presidente da empresa olhou para mim e falou assim: o senhor volte lá e resolve isso aí que o senhor criou. E foi assim que eu resolvi encontrar a solução do perrengue e deu certo. Eu confesso para vocês, foi talvez o maior estresse da minha vida e a felicidade que isso resultou não só na continuidade do complexo industrial, como passou a ser o processo técnico
que vigorou no Brasil muitos anos, que deu a autossuficiência de fosfato no Brasil. Mas, digo para vocês que naquele momento eu me senti o camarada mais fracassado do mundo, porque eu tinha sido tão ousado em desenvolver uma teoria técnica que as pessoas não acreditavam muito, mas acho que o excesso de trabalho, a torcida e tudo me fez encontrar a solução, né? E isso foi um caso depois de sucesso. Foi o que eu me lembrei entre os diversos perrengues que eu já passei na vida. Esse foi difícil. Bom, eu vou dizer para você que até agora foi o perrengue mais complicado que eu já vi aqui. E eu acho que é muito interessante, porque é uma lição que eu quero aprofundar contigo, fazendo algumas perguntas. Inicialmente, eu acho que a gente vive hoje um momento muito imediatista. As pessoas buscam soluções imediatistas numa dimensão que para mim é assustadora, porque nada de valor pode ser criado em tão pouco tempo como hoje a gente está vivendo essa realidade. Então, muitas empresas pedem, puxa vida, em quantas semanas você consegue dar um resultado? Quando nada de grande valor pode ser gerado, criado, gestado e implementado em poucas semanas. Isso não existe. Mas a demanda do mercado acaba gerando soluções muito simplórias, muito superficiais. E você está contando uma história de anos, uma jornada de anos, claro que depois deu um resultado de imenso valor. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Marcelo, está ligada a como é que você hoje, em conselho, você lida com essa ansiedade, muitas vezes dos executivos, dos acionistas, por soluções muito rápidas, pouco tempo para você gerar uma solução, e ainda na expectativa de ter um grande valor. São coisas antagônicas, né? Eu vejo dois caminhos que se complementam quando você, numa posição de conselheiro, você tem que se posicionar sobre o ritmo e a oportunidade do desafio que está em frente. O primeiro, você sempre tem que ter a coragem e a frieza de dizer não, né? Dizer não é muito mais difícil do que dizer sim, mas a partir do momento que você está convencido que a melhor resposta é não, que não vai dar certo, ou que tem que parar, ou que tem que sair do negócio, ou que não vai dar certo no tempo que alguém espera, falar claramente, isso é impossível, o possível é isso, isso e aquilo. O segundo é que para você suportar dizer não, você tem que desenvolver uma lógica para poder fazer essa narrativa. Quer dizer, eu acho que o maior desenvolvimento que eu tive na carreira, em função dos diversos perrengues, foi aprender a desenvolver a lógica, né? Aquilo que vem, os passos, a sequência de passos que levam você ao sucesso ou que levam uma decisão positiva ou negativa. Você caracterizar o problema, caracterizar o desafio e conseguir desenhar mentalmente ou de forma de uma descrição quais são os passos que te levam ao processo de decisão. Seja ele uma decisão de abortar um projeto, seja uma decisão de levar adiante um projeto e uma decisão sobre compreender e aceitar o ritmo possível daquele projeto. Quer dizer, o desenvolvimento lógico e a capacidade de dizer não, para mim, são essenciais. Eu acho interessante aí, até falando com você que está me ouvindo hoje, como é importante essa questão da consciência, do estado de consciência, de não se deixar levar pelas emoções dos outros, muitas vezes, as ansiedades dos outros, e parar e fazer esse exercício que o Marcelo sugeriu, de escrever um pouco a tua opinião, e eu gosto muito da palavra narrativa, né? Essa é uma palavra que está muito ligada hoje a marketing digital. Eu estou vivendo muito isso, tenho estudado muito isso, mas na verdade a narrativa ela é necessária para qualquer comunicação. E quando você para refletir, para pensar, eu sei que a Érica recentemente teve uma situação dessa, pressionada por um crescimento, né, rápido, e ela criou uma narrativa interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma narrativa interessante para dizer não. Muito, muito interessante. E você pode dizer não no teu negócio, muitas vezes levado pela moda, levado pelas pressões, né, emocionais,
você acaba se metendo numa enrascada, né? Então, a melhor coisa para perrengue é evitar o perrengue, né? Fugir dele. Érica, queria que você contasse a sua história de perrengue. Olha, igual o Marcelo, me veio uma situação muito associada à questão cultural. Eu tive, há uns 4 anos atrás, eu tive uma oportunidade de trabalhar muito com desenvolvimento de negócio, então são projetos de alta complexidade e de negociações bastante que associam diversos fatores dentro da empresa, movimentam muito a empresa, tanto departamentos de RH, de finanças, de tecnologia, enfim. Então, era uma negociação bastante complexa, era o nosso maior projeto do ano. E a gente estava evoluindo na negociação com um determinado cliente, e esse cliente demonstrava todo o interesse por novidade, por inovação, por um parceiro estratégico, por algo. Ele estava passando por um momento de transformação. E, naquele momento, como parceiro estratégico, a gente também, eu particularmente liderando a negociação, identifiquei que a DHL, né, eu como líder do projeto, fazia total sentido apresentar o projeto e que aquilo a gente tinha uma solução para o que ele buscava, para a dor dele naquele momento. E o contrato foi bem sucedido na negociação, na parte comercial, na parte de implementação. E, como toda transformação, tem momentos que a gente não espera, né? Sempre tem os inesperados, né? As surpresas ao longo do caminho. E, naquele momento, eu identifiquei que a cultura da empresa com quem a gente estava trabalhando não estava diretamente conectada com a nossa cultura, né? E a disposição de realmente lidar com uma situação de parceria para resolver o problema. Porque quando uma situação, uma surpresa acontece, né, não foi previsto por nenhum dos lados, eu acho que tem que ter sempre o trabalho colaborativo, porque, no final, o que importa para todos é resolver o problema, né? E só que precisa ter a intenção e a abertura e a cultura de trabalhar em forma de parceria, né? E aquela empresa, naquele momento, eu identifiquei que ela não tinha como cultura corporativa, e isso estava intrínseco em todas as áreas, esse trabalho conjunto com parceiros, com fornecedores, no caso eles lidavam como se fossem fornecedores e não parceiros, para resolver um problema. Então, isso para a gente naquela época foi um problema grave, então era um projeto grande que estava sendo implementado e a gente teve que descontinuar a parceria por uma questão cultural, de não conseguir juntos desenvolver uma solução ou achar um caminho para resolver o problema. Então, o que me trouxe como aprendizado muito forte nesse período, que não importa se você tem, muitas vezes, a solução, a resolução do problema, etc., mas a cultura organizacional, ela é extremamente importante quando avaliada uma parceria. E isso, tanto do cliente para o fornecedor, quanto do fornecedor para o cliente, porque eu acho que precisa ter fit, né? Precisa ter match, como a gente fala, entre as empresas para que elas formem uma parceria de sucesso, de longevidade, etc., que é o que a gente sempre busca. Bacana, ótima história. Eu acho que o que você está colocando, e eu queria aprofundar um ponto específico, que é a percepção. Então, é fácil você contar essa história depois que deu tudo errado na implementação. Exato. Mas eu entendi que você não teve mais nenhuma história como essa, você teve um aprendizado, e eu queria que você contasse para a gente como é que você hoje presta atenção na cultura, porque você presta atenção nas pessoas. Exatamente. Então, como é que é a tua visão de se dedicar a esse olhar em relação às outras pessoas? Entender, olha, qual é o objetivo, qual é a cultura, quais são os valores dessas outras pessoas, para ver se existe esse fit. Antes de eu colocar todo esse bloco na rua, como é que você faz isso? Quais dicas você teria para dar para os nossos ouvintes aqui? Essa leitura, ela é fundamental, Marcelo, porque por mais naquele momento da negociação a gente tinha identificado essa cultura organizacional, mas a gente entendia que no momento que você começa uma parceria, você até consegue influenciar ou mudar uma cultura. Isso não vai acontecer. Então, assumir que isso não vai acontecer já é o meu aprendizado.
Então, a gente, uma vez identificada como funciona a cultura, como é a forma de pensar, de tomar a decisão desses parceiros, sejam clientes ou fornecedores, a forma de tomar decisão, a forma de direcionar o negócio, ela não vai mudar, porque a cultura ela faz parte da empresa e ela é importante que ela exista, né? Porque ela é quem vai direcionar todos os passos de uma companhia. Então, ela não vai mudar em detrimento de uma parceria específica, né? Então, essa leitura é importante. E a conexão disso das pessoas que estão ali tomando decisões associadas a essa cultura. Então, hoje, é um dos fatores primordiais para mim, para eu fazer a leitura, se aquilo vai ser um caminho bem-sucedido, um projeto bem-sucedido, uma parceria de longo prazo, a leitura da cultura e das pessoas, como é que elas estão. Por mais que existisse o interesse de algo novo, de estimular a parceria colaborativa, estratégica, isso não fazia parte do dia a dia deles, né? Então, isso não ia mudar. Então, essa leitura é extremamente importante. Legal, bacana. Orlando, qual é a tua história de perrengue? Cara, eu acho que dentro do ambiente corporativo, a nossa vida, né, executiva, a gente lidar quase que todos os dias, todos os meses com diversos desafios. Mas ouvindo meus colegas aqui, eu queria trazer uma perspectiva um pouco de carreira, né? Porque nós cuidamos muito da nossa carreira e a gente ouvindo a Érica comentar sobre cultura, em alguns momentos, a gente toma algumas decisões de mudança de rota de carreira ou de mudança de empresa. E, cara, eu acho que um dos maiores perrengues meus, e trazendo essa perspectiva de carreira, foi a tomada de decisão de saída de uma empresa para a entrada em outra empresa. E por que, para mim, foi um dos maiores perrengues, né? Não só corporativamente falando, porque impactou emocionalmente também. Então, eu aprendi ali naquela situação que, de fato, antes de qualquer decisão de transição ou de mudança de carreira ou da aceitação de uma oferta ou de um desafio, embora você busque, né, eu seja uma pessoa que busque sempre novos aprendizados, novos mercados, novos conhecimentos, gosto muito de navegar entre estratégia e execução e conhecer de outros mercados e de outras mentalidades, me traz paixão. Eu acho que a cultura, os valores, antes de qualquer transição, ela precisa ser muito bem avaliada. Então, se você não tiver um fit com a cultura da empresa nova ou os valores da empresa nova, também as pessoas que estão ali na liderança da empresa precisam, e você precisa se conectar, e os seus valores precisam estar muito ligados aos valores dessas pessoas, principalmente, e da empresa para a qual você está transitando, na verdade. Legal, legal. Eu quero pegar um gancho no que você está falando, porque eu conheço bem a história que você está me contando, né? Apesar de você não estar contando nenhum detalhe em nomes, mas nós somos amigos há um bom tempo, então eu conheço bem a sua história. Inclusive, se conhecemos nesse período. Isso, na transição, inclusive. E quando você conta isso, eu queria chamar a atenção, né, das pessoas para quê? Para o processo decisório. Né? Então, a gente tem que tomar decisões. Esse é o trabalho do líder principal, tomada de decisões. Depois de tomada a decisão, você tem o trabalho mais difícil, que é sustentar a decisão. Né? O tomou uma decisão, olha, eu vou pesquisar e vou achar, mas sustentar a decisão foi a dureza. Então, às vezes, a gente acha que tomar uma decisão é o processo mais difícil. E não é. Sustentar a decisão, na minha opinião, é o processo mais difícil. Né? A tomada de decisão ela é super importante, talvez seja o trabalho mais importante, tomar a decisão, mas o mais difícil é sustentar a tal da decisão que a gente tomou. E eu queria falar um pouco sobre tomada de decisão, porque nesse momento que a gente está vivendo, estamos mergulhados aí numa crise teórica. Ela é uma crise, mas não é crise. A gente ainda não sabe direito como é que isso está. Eu acho que ela é setorial. Ontem eu estava num debate, acho que são crises setoriais que a gente está vivendo agora. Não existe mais o modelo de crise, não é mais o mesmo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente tem que tomar muitas decisões esse ano. Eu aposto com vocês que a gente vai ter que tomar muito mais decisões do que a gente tomou ano passado.
esse ano vai exigir mais decisões. E eu quero te perguntar sobre isso. Se você tomou uma decisão lá atrás, onde você não ficou feliz com o resultado daquela decisão, mas você tomou uma segunda decisão. Exato. Depois, Exato. E uma terceira, e um terceiro movimento ainda. O que mudou nesse processo de tomada de decisão? Eu entendo que você hoje analisa a questão da cultura, mas dentro de você, o que teve de diferente? E eu queria que você abordasse mais sobre o aspecto emoção e razão, entre o aspecto pressa e profundidade, né? Quem era o Orlando que tomou a primeira decisão e quem é o Orlando que tomou essa quarta decisão nesse processo de mudança de carreira? Perfeito. Eu acho que nesse primeiro momento que você comenta, era um Orlando mais ansioso, era um Orlando mais imediatista. Dentro desse processo, e aí falando de carreira, né, você passa a se conhecer, porque você cresce muito, porque a frustração te traz crescimento, o errado, né, o que deu errado te traz crescimento e você passa a entender quais são os seus gatilhos internos, os seus gatilhos mentais para qualquer decisão que você venha a tomar. Então, eu acho que era um Orlando ansioso e agora é um Orlando muito mais preso aos seus valores. Então, o que eu não abro mão. Então, hoje eu tenho a certeza do que eu não abro mão. E nessa primeira decisão, nessa primeira transição, eu não tinha essa certeza. Eu abri mão de algumas coisas. Uhum. E hoje eu sei do que eu não abro mão. Então, eu acho que isso foi no período de um ano e meio, né? Então, eu acho que foi o meu maior crescimento profissional, o maior amadurecimento profissional foi saber que eu não abro mão dos meus valores e tem algumas coisas que estão enraizadas em mim que eu não vou abrir a mão jamais. Ótimo, excelente. Quero voltar para o Marcelo, e aí, né, pode fazer o gancho com a história, né, que você acabou de contar. Vamos pensar junto aqui, Marcelo. Alguma jornada que você tenha tido, uma história que você tenha tido, onde você mirou em alguma coisa e acertou outra. Como é que o acaso, como é que o ambiente e situações fora de controle fazem parte da tua jornada? Você tem alguma história que você possa contar onde você planejou alguma coisa, você visualizou, mas o ambiente te levou para uma outra situação que pode ter sido melhor à medida que você se adaptou a isso? Tem alguma história que você lembra aí? Sim, de bate-pronto, eu me lembro de uma missão que eu tive, né? Eu era responsável pela área comercial de uma multinacional, era a maior empresa do Brasil nessa área, e me convidaram para criar o que seria uma expansão da empresa, e criar e comandar. Então, eu tive liberdade total, eu recebi uma missão, que era uma meta muito grande de resultado, a partir do zero, e falar assim, faz o que você achar melhor. É lógico que eu devia estar, naquele momento, imagino que eu estava muito cacifado pelos resultados que eu estava tendo, então me deram essa liberdade. E eu fui criar uma empresa nova no grupo, e essa empresa eu criei uma gestora de portfólio. Na verdade, era uma empresa que ia desenvolver e gerar e gerir todas as adjacências possíveis de uma empresa de grande porte, empresa líder brasileira. E foi um case de sucesso em muitos sentidos, no sentido financeiro, econômico, criação de valor, tudo. Mas teve algo que foi talvez o maior sucesso, que eu fui, inclusive, isso foi geração de matéria de livro, em academia, tudo, e que eu não estava no meu plano, não estava no meu radar que isso talvez fosse o maior sucesso, que foi ter criado uma escola de liderança. Quer dizer, ao criar uma gestora de portfólio, criando num modelo de estrutura de pirâmide invertida, onde em vez de eu ser o grande chefe, eu era a pessoa que estava por trás da criação de N negócios com responsáveis, muitos negócios responsáveis, cada um pelo seu P&L, e selecionando essas lideranças jovens para comandar o P&L, dando muita velocidade
em cada negócio, como conjunto, então, dessa gestão de portfólio, um resultado excepcional, eu não estava visualizando que isso era uma escola de formação de líderes. E isso me dando um destaque pessoal muito grande no grupo que eu trabalhava, passando a ser, então, o responsável no grupo por ser o responsável pelo desenvolvimento dos jovens da empresa, e depois, na minha carreira pós-executiva, me tornando um mentor mais conhecido, desenvolvendo pessoas de C-level. Então, eu diria que isso foi algo que eu não imaginava e que talvez tenha sido a cereja do bolo de um negócio bem criado. Eu acho que você está tratando de um tema que talvez esteja no centro de atenção da maioria das organizações no Brasil, que é o desenvolvimento de pessoas e a manutenção dessas pessoas na organização. Porque às vezes elas se desenvolvem e saem da empresa rapidamente, o que é uma catástrofe, né? Quase de igual tamanho a você não ter desenvolvido. Então, eu não sei o que é pior no final da história. E tem setores que estão vivendo crises assim monumentais, um rouba-monte, um tirando do outro, né, dos concorrentes, dos setores. Eu estou muito conectado hoje com bens de consumo. Bens de consumo está vivendo essa realidade de rouba-monte. É uma troca, uma dança de cadeiras, onde os talentos muitas vezes estão saindo de empresas grandes para empresas pequenas, porque não estão suportando a pressão que estão vivendo, e aí vão para um ambiente onde estão buscando uma vida melhor. Mas eu quero aprofundar um pouco essa vivência que você teve, porque eu acho que esse pode ser um aprendizado para todo mundo que está liderando, que é esse princípio que você falou, de alguns princípios que eu anotei aqui. O primeiro, de responsabilidade. Então, você traz uma pessoa que é jovem e dá uma responsabilidade para ela. Olha, você vai ser responsável por esse lucros e perdas aqui, né? Você fala de P&L, lucros e perdas. Esse resultado aqui é sua responsabilidade. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar o resultado, mas ele é sua responsabilidade. Muitas vezes eu tenho visto que isso não está acontecendo. Eu te chamo, você é responsável pela área, mas na hora que a coisa engrossa eu tenho que entrar e dizer para você exatamente o que fazer, né? E muitas vezes isso acontece todo dia. Eu digo para você o que fazer todo dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão específica. Você falou de vários temas, mas essa é a pergunta, até que ponto o empresário brasileiro, até que ponto o executivo de uma corporação precisa definir clareza sobre quem é o dono daquela área e qual é a responsabilidade daquele profissional sobre o resultado? Eu acho que hoje, com a minha vivência, eu até acho que o processo de trabalho é um trabalho razoavelmente simples. A vida é muito simples na vida profissional, mas é que a gente tem a mania de complicar. Porque tudo tem uma lógica, né? A partir do momento que você consegue definir para que lado a empresa deve ir e quais são os fundamentos que podem levá-la para aquela direção, a primeira coisa que eu percebo que não se faz, mas que é essencial, é que isso seja comprado por todo mundo que está no mesmo barco que você. Você tem que saber vender que é para aquele lado que nós vamos e você mapear quais são os caminhos, as dificuldades que vão acontecer no caminho, né, para chegar lá. O segundo ponto é quando você define a responsabilidade pela dinâmica operacional, é você perceber que as pessoas, de maneira geral, elas às vezes não conseguem executar o trabalho simplesmente porque elas não sabem fazer. E que você, às vezes, ignora, que ela supõe que ela sabe fazer, mas não facilita ela pedir ajuda a você. Se você não deixar a tua mão estendida para auxiliá-lo na posição de comando, sendo um jovem que tem uma missão clara de atingir um resultado, seja num processo industrial, num processo tecnológico, ou num processo comercial, ou de marketing, ou de logística, seja o que for, ele não pedirá ajuda para você e você vai dificultar muito o caminho. Então, eu diria assim, que a coisa essencial, tem uma sequência de atos essenciais que tem que ser feitos. O primeiro é definir o caminho, o segundo é que todo mundo esteja no mesmo barco, o terceiro é você claramente demonstrar que o teu papel é de orientá-lo para o sucesso, né? E você deixar claro que ele tem que pedir ajuda para você e você vai auxiliá-lo. Sabendo, ou se você não souber, você vai ajudá-lo a encontrar quem pode ajudá-lo, né? Se você encara esse ciclo de forma natural, trabalhar é uma coisa razoavelmente simples. Só que a gente se perde no caminho, né?
E as pessoas, a gente nunca pode esquecer a sua carreira. Você tem, às vezes, 30 anos de vivência e você tem uma carreira de sucesso, você esquece como é que você, há 30 anos atrás, como é que foi teu sucesso. E provavelmente é porque alguém te ajudou muito. Sim. Alguém te deu a mão. Ou que você soube fazer pergunta e alguém te ouviu, né? Então, basicamente é isso. Eu tento trazer isso, levar na vida profissional um conceito de simplicidade com lógica, né? Analisar, pensar, programar, planejar e a execução, apoiando a quem vai fazer, quem vai dar ritmo na execução. É muito difícil a pessoa dar ritmo na execução e, ao mesmo tempo, ser o elemento que planeja. Isso é muito difícil. Isso é uma característica incomum e somente pessoas muito experientes conseguem ter, ao mesmo tempo, muito ritmo, muita velocidade, muita lógica, muito acerto e planejar e pensar o futuro a longo prazo. É uma combinação de você dar para quem tem energia para a execução e você ficar de suporte para dar para ele todas as respostas que ele não sabe ter naquele momento. É de fato uma coisa que não tá no script atual, mas que eu acredito que seja o caminho de resposta para as crises que nós estamos vivendo hoje em termos de gestão de pessoas. Concordo? Concordo. Sim. A gente está tentando achar atalhos para um problema monumental que não tem atalho, que tem que seguir talvez essa receita, esse conjunto de hábitos vitais, né, que é o termo que eu uso normalmente, que são necessários para você sustentar um time. Né? Érica, como é que está o teu time? Como é que está a tua vivência de time? Né? Quando a gente pensa hoje na questão de time e de desafios, como é que você coloca e como é que você tem pensado o crescimento do teu time? Você está entre o mar e a montanha, né? Eu gosto daquela história. Entre o mar e a montanha, quem sofre é o marisco, né? Então, você está entre o mar das pessoas que trabalham para você, que querem qualidade de vida. Né? Queremos qualidade de vida. E a montanha, que é a diretoria, que é a liderança, que são os empresários, enfim, que dizem assim, eu quero estes resultados. Não é? Como é que você está fazendo essa tradução? E é um grande desafio para que a gente não caia nessa cilada de entrar nessa loucura e essa angústia, né, de realmente ter que gerar resultado a qualquer custo, porque não funciona. Né? Eu passei por um momento de construção de time. Eu assumi a minha última posição bem no início da pandemia. Então, eu assumi em janeiro, a pandemia aconteceu em março. Né? Então, eu estava ali tentando achar o caminho do banheiro, né, na nova posição. E justamente buscando imprimir a minha forma de trabalhar com o time num momento completamente inusitado. Então, desde então, eu venho buscando estar muito próxima do time para justamente trabalhar essa questão emocional de viver nesse momento turbulento que a gente já está reconhecendo há muito tempo, mas e que não é fácil, porque a cada momento tem uma surpresa diferente. Né? Felizmente, a logística foi protagonista durante esse período de pandemia, porque foi necessário manter o mundo em movimento, e a logística faz parte dessa missão de mover o mundo. Então, por essa característica do nosso mercado, foi muito ativo, então nós não paramos. Então, essa questão do trauma de paralisação de tudo, a gente não teve, foi pelo contrário, a gente teve que continuar, mas num momento completamente diferente. Então, esse abalo emocional veio de uma forma positiva, mas também bastante desafiadora, porque a gente tinha que continuar vendendo muito, e esse foi para mim foi uma grande conquista de olhar para trás e entender os resultados que o time conseguiu alcançar trabalhando em conjunto durante um momento bem difícil, e a gente vem construindo de forma sustentável. Um pouco do que você falou, né, Marcelo, desse imediatismo, dessa busca por resultado. Coisa boa não acontece da noite para o dia. A gente tem que se planejar e tem que executar de forma sustentável. Então, a gente vem desde de 2020 construindo uma metodologia com processos que vem gerando mais confiança para o time. Uma vez que você sabe para onde você quer ir, que você tem números, que você sabe como você vai alcançar os seus resultados de forma muito lógica, como o Marcelo colocou, porque a vendas é uma ciência.
né? Ela não é simplesmente colocar a carteira embaixo do braço e visitar o cliente. Ela é uma ciência. Você tem que saber quantos clientes você precisa ter na sua carteira, quantos clientes você vai visitar essa semana, quantos clientes você precisa fechar, quantas reuniões, para você alcançar o resultado no final do ano como consequência de todo o seu trabalho ao longo do ano. Então, isso eu vejo que hoje eu acredito muito que tem sido o sucesso do meu trabalho com o time, e o time tem vindo respondendo isso de forma muito positiva, que é essa constância, essa disciplina e essa segurança de que a gente tem um plano. Ter um plano, acho que é o principal. E mesmo tendo plano, a gente sabe que hoje a gente tem desafios para alcançar, mas nós estamos ainda no começo do ano. Então, tem tempo, mas a gente reconhece e já sabe como buscar esse resultado até 31 de dezembro. Né? Então, acho que ter um plano de forma clara, objetivos claros, trabalhar muito forte essa questão do coaching para o time, de prover suporte, de a escuta ativa, de entender o que eles estão demandando para que eles possam buscar esse equilíbrio pessoal, esse equilíbrio profissional, escutar essa pressão do crescimento, mas saber que nós temos um plano e que a gente está no caminho certo. Acho que isso traz uma tranquilidade para o time entregar o resultado que tá entregando. E, pessoalmente, com o time, a gente vem vivendo desde 2020 entregas extrapolando o resultado e as metas do ano de forma relevante. No ano de 2021, a gente foi recorde de atingimento, de superar as metas, né, de vendas dentro da organização mundial, né, num âmbito global. Então, isso é positivo do ponto de vista de motivação. O time quer mais, quer fazer um ano igual ao ano passado. Então, isso nos motiva. Mas sim, seguindo um plano, sabendo para onde temos que ir. Eu acho legal, você colocou uma coisa que é uma tradução do que a gente falou sobre narrativa. Então, a narrativa, na hora de criar o plano e vender o plano, tem que se transformar em processo na hora de executar o plano. E isso que você está dizendo, que eu acho que é muito importante, né? Que a gente está falando aqui de uma comunidade muito ligada a vendas e crescimento, que é ciência, é processo, é simplicidade de alguma coisa que tem que ter uma batida. Muito, muito bom que você colocou. Acredito no que você falou. Né? Não basta querer crescer, né? Tem que saber o como fazer tudo isso acontecer. E essa definição vem da liderança. É isso mesmo. Orlando, você está num trabalho de transformação, né? Você está no olho de um furacão de transformação. Como é que você está gerindo a questão da comunicação, do engajamento para o novo? Eu percebo que todo mundo fala que precisa de mudança, precisa de transformação, mas nos outros, né? Quando a gente fala sobre a mudança e a transformação em si mesmo, as pessoas são muito reativas. Como é que está sendo essa tua jornada aí? Cara, é uma narrativa, né? A gente está falando aqui de bastante narrativa, é uma narrativa bem atual. Então, na minha posição atual, tenho liderado um projeto aí na América Latina de transformação, né? E eu acho que o primeiro ponto, para você liderar um projeto de transformação, você precisa estar em transformação, que aí eu que me conecto com o seu ponto. Então, primeiro que você tem que estar muito aberto e conseguir ser o guardião da mentalidade nova, do novo, do futuro. Então, você precisa fazer o exercício quase que diário se você mesmo está nesse processo de transformação ou se você mesmo vislumbra esse novo que você tanto defende. Então, eu acho que profissionalmente esse exercício ele precisa ser diário e pessoalmente você também precisa cuidar desse processo de transformação interna. Então, hoje eu faço um trabalho de mentoria, hoje eu também eu tenho um mentor, hoje eu também faço terapia, né? Aprendi ao longo do tempo que o esporte ele é transformador, né?
Por quê? Porque ele te traz disciplina, ele te traz rotina. A gente falou aqui de processo de venda, e processo de venda é rotina. A venda é rotina, é processo. Mas para você estar em transformação, você precisa estar em movimento. Então, para mim, eu acredito muito que o esporte te ajuda a essa transformação. E, por fim, eu acho que também tem um fator que eu ouço pouco, mas eu acho que a parte espiritual você também precisa buscar equilíbrio. Então, eu acredito muito que o espírito, o corpo, a mente, ela em sintonia, você vive você se fortalece para passar por esse momento pessoal de transformação e também ser um agente de transformação em todos os aspectos que você vai lidar, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, é nisso que eu acredito, Marcelo. Se você não buscar, né, ajuda, então, e a ajuda faz com que você se conheça. Então, faz com que você seja o guardião, mas como eu vou ser o guardião? Então, o que eu vou fazer para ser o guardião? Para eu poder ser o guardião e transformar tudo aquilo que eu for tocar. Essa tua colocação, para mim, é muito importante para que todo líder possa refletir sobre ela, né? Primeiro, o processo de transformação não é um processo de mudança contínua. Eu vejo isso nas organizações, novidades o tempo inteiro. Transformação não é isso. É muito do que vocês já colocaram aqui, que olha, eu defini uma visão e agora eu vou seguir um plano para alcançar aquela visão. Eu não vou sair desse rumo aqui. Claro que eu preciso me ajustar à realidade, mas o que eu vejo é muita mudança o tempo todo, sem chegar ao ponto definido inicialmente. Então, as equipes ficam um pouco perdidas. A segunda questão que você está colocando, que, poxa, é uma orientação maravilhosa, que é a transformação pessoal. Eu gosto desse termo, né? O guardião, porque o guardião ele é fixo, ele não vai deixar sair daquele alvo. O alvo é fixo, né? Tem que ter uma perspectiva de que eu estou indo para um lugar que eu escolhi e que aquele lugar não vai ser alterado enquanto a gente estiver trabalhando esse plano. Isso, né? Ao contrário de que vocês, né, sabem que a tendência do ser humano é ficar mudando de opinião e mudando de alvo em função das circunstâncias. Isso até pode acontecer em alguma medida, mas não vai ser possível fazer isso. Então, eu achei maravilhosa aí a tua dica, e eu acho que fica essa dica para todos que estão nos ouvindo, da necessidade desse amadurecimento e dessa fidelidade à visão e fidelidade aos princípios que vocês colocaram, né? Que são princípios fundamentais. Perfeito. Bom, nós estamos encerrando, né, esse episódio aí, que é o terceiro nosso. Quero agradecer a vocês e queria que vocês colocassem uma palavra, né, que pudesse resumir aí a mensagem que cada um trouxe. Começando pelo Marcelo, se existe algum termo que você gostaria de deixar para o público sair com uma reflexão sobre o que você quis dizer. Bom, é evidente que isso é uma frase que demoraria 3 horas, né, de tudo que eu gostaria de falar, mas eu acho que talvez o maior ensinamento que eu levo na vida profissional, quando você atinge uma posição de comando, é você ter a sensibilidade que teu papel é desenvolvimento de novas pessoas, né? E esse desenvolvimento exige um sacrifício seu, exige você perceber as carências das pessoas com quem você trabalha e você realmente se mostrar aberto a contribuir para a formação deles. E eu quero encerrar dizendo uma vez, eu estava fazendo uma palestra para um grupo muito grande de jovens e um deles me perguntou qual era o alerta que eu daria para eles jovens na vida profissional. E eu falei para eles, e eu quero falar isso para deixar isso gravado. O grande perigo na vida profissional de um jovem, ele ter um chefe que destrói a autoestima dele. Porque a destruição da autoestima não permite ele chegar longe, porque ele acredita que ele não é capaz. Então, as pessoas que têm posições de liderança, tomem muito cuidado de não destruir os sonhos dos mais jovens,
sendo chefes que não apoiam, não compreendem as dificuldades que os jovens têm nas suas carreiras. Para mim, assim, a coisa que eu mais abomino é uma postura de um chefia, que não é liderança, que ao invés de compreender as dificuldades do jovem, ele põe obstáculos e impede o crescimento desse jovem. Isso para mim é terrível. Pensou numa frase aí, numa palavra? Putz, pensei sim. Eu acho, e aí eu vou também trazer um contexto para usar a frase ou a palavra em si. Eu aprendi até agora que nada se faz sozinho e tudo se faz através das pessoas. Então, não adianta você ter a melhor estratégia, você ter o melhor caixa para investir, você ter a melhor estrutura se você não tiver as melhores pessoas. E as melhores pessoas não significam tecnicamente. As melhores pessoas motivadas e no mesmo espírito. Então, para mim, hoje, até agora, né, na carreira, cultura e valor é primordial. Okay. É inegociável e cultura muda patamar. Porque pessoas, são só as pessoas que mudam o patamar das empresas. É isso. Legal. Isso aí. E Marcelo, do meu lado, eu acredito que a colaboração em vários sentidos, né? Porque temos boas pessoas, mas que elas também não colaboram, você também não alcança o resultado. Se nós temos uma liderança que também não colabora com o desenvolvimento de pessoas, então a colaboração, acho que para mim é uma palavra que eu gosto muito. Quando vários elementos se encaixam bem, o sucesso é iminente. Quando a engrenagem está funcionando bem, flui. Então, acho que a colaboração, de todo mundo estar olhando para o mesmo lado, que é ter o mesmo objetivo e entendendo as fragilidades e as oportunidades de cada um, ou de cada processo, de cada área. Então, assim, colaboração num aspecto bastante amplo. Colaboração entre áreas, entre pessoas, entre chefia, né, liderado e liderança. Então, a colaboração, para mim, acho que é uma palavra que eu tenho evoluído bastante, tanto para mim quanto para tentar expor isso e provocar isso nas pessoas. E até corroborando aqui um pouco, faz total sentido o que ela está falando, porque hoje a gente tem culturas não colaborativas e que se tornam destrutivos. E hoje, né, a gente presencia muito em alguns ambientes ou algumas empresas e troca muito com colegas que as pessoas são muito defensivas. Então, elas têm um problema a se resolver, não colocam um problema na mesa e cada um se defende daquele problema. Então, eu acho que a colaboração é uma cultura colaborativa de fato e todo mundo estar dentro do mesmo ambiente, construindo, co-criando, faz com que você, de fato, mude o patamar. Legal. Bom, quero agradecer pela tua atenção aí nesse episódio que a gente teve. Foi maravilhoso, acho que teve um aprendizado grande para todos nós. E convidar você para o próximo episódio, que vai ser o 4, que a gente vai estar lançando em breve.